A miscigenação é algo ruim? A Igreja Católica condena o casamento entre diferentes raças? Raças existem? Boa noite, senhores. Hoje eu queria discutir pela 19ª vez esse assunto espinhoso, porque ontem eu gravei um vídeo falando sobre o Epstein e diversas agendas globais que já são notícia velha para diversas pessoas, mas que para alguns eles basicamente descobriram que o mundo é controlado por elites semana passada, né? E em um dado momento, naquele vídeo, eu estou descrevendo as agendas que ocorrem aqui na Inglaterra, né? Para quem cair de paraquedas aqui no canal, eu sou cientista, tenho PhD pela Universidade de Oxford, sou biólogo, moro na Inglaterra há mais de 10 anos, já morei nos Estados Unidos, então morei mais de 11 anos da minha vida no exterior, tá? E eu estava discutindo as agendas que existem aqui, né? Por exemplo, existe um problema geral de imigração ilegal, milhões de pessoas chegando anualmente na Europa em barcos, tá? Isso não é notícia que só europeu ou quem mora na Europa sabe. Se você, no Brasil, não sabe que existe um problema de imigração em massa na Europa, você está vivendo em uma caverna, tá? Então, neste contexto, eu mencionei que se você assistir televisão aqui na Inglaterra, todos os comerciais, todas as séries, todos os filmes, eles colocam casais interracial. Então colocam um cara preto, uma mulher branca, um cara asiático, uma mulher britânica, um homem britânico, uma asiática, assim por diante, tá? E ou casais homossexuais aparecem em todos os vídeos, ok? Então, o contexto era esse, a imigração em massa, e o fato de que toda a série, praticamente todo casal é interracial, ok? Aí aparecem vários nos comentários, como sempre ocorre, geralmente com os meus vídeos de ateu, o sujeito ofendido dizendo, olha lá o Rômulo, o que é isso que você falou? Você é contra casamento interracial? A igreja não condena isso, isso é heresia, você está colocando casamento interracial junto com casamento homossexual no mesmo grau. Olha, eu ando sem muita paciência ultimamente. Aqui é o final do ano financeiro, fecha em março, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Eu estou, inclusive, olhando, talvez, conseguir mudar de emprego, pegar um emprego melhor, alguma coisa do tipo. E eu vou ser extremamente sincero com vocês. A maioria dos brasileiros, infelizmente, é analfabeta funcional. Tá? Eu sei que isso vai magoar muitas pessoas. Eu já fiz um vídeo sobre o Feynman, que quando ele foi no Brasil, né, o físico, e ele descreve exatamente o analfabetismo funcional dentro das universidades brasileiras. Tá? E teve uma pessoa nos comentários que, inclusive, foi muito honesta e falou que percebeu lá na graduação que ela era analfabeta funcional e começou a estudar e resolveu o seu problema. Tá? Então, eu vou... e algumas pessoas, inclusive, me acusam de ser arrogante, que é um outro problema que eu gostaria de abordar nesse vídeo. E eu vou chegar na questão do racialismo daqui a pouco, mas eu acho importante limpar essas águas, porque eu não acho que eu devo desculpa a ninguém. Eu mantenho o que eu digo, o que eu disse ontem, tá? Mas parece que eu tenho que mastigar o que eu quis dizer para algumas pessoas, tá? Então, a questão do analfabetismo funcional e um outro problema no Brasil. A nossa cultura é uma cultura dissimulada. Tá? Nós somos pessoas sentimentalistas que não conseguem lidar com opiniões contrárias e não conseguimos lidar com pessoas falando não e nos contradizendo na nossa cara. Tá? Um brasileiro que vai, por exemplo, à Alemanha, ele acha que o alemão é rude. Por quê? Porque se você falar para o alemão, vamos lá em casa semana que vem, e ele não quer ir, ele fala, eu não quero ir, não irei. O que o brasileiro faz? Se você tromba com um brasileiro na rua, que você não vai muito com a cara, ou que nesse final de semana especificamente você não tá afim de encontrar, e o cara fala, nossa, que saudade, vamos trombar, não sei o quê. Aí o brasileiro fala, vamos marcar um boteco, pensando, nossa, eu não quero ver esse cara nunca mais na minha vida. Tá? Nós somos uma cultura falsa, dissimulada, porque nós não gostamos de magoar as pessoas, ok? Então, quando alguém fala de forma seca algumas coisas que ela considera verdade estabelecida,
indiscutível, o brasileiro fica meio escandalizado e acha que o sujeito está sendo arrogante. Então ele confunde firmeza, talvez secura, com arrogância. Eu não estou dizendo que eu sou imune a episódios de arrogância. Com certeza, ao longo dos 200, 300 vídeos que eu já fiz, eu já tenha manifestado arrogância em vários momentos. Não estou negando isso. Mas eu percebo que o brasileiro, quando eu gravo vídeo, por exemplo, criticando ateu, aí o cara dá risada, acha o máximo. Aí quando eu uso a mesma abordagem, mas falo com, sei lá, aponto os problemas de um cristão, aí o cara, porque gosta daquele cristão específico, ele me acusa de arrogância quando eu usei a mesma abordagem com um ateu na semana anterior e aquele mesmo indivíduo não achou que eu havia sido arrogante. Mas porque agora eu critiquei uma pessoa que ele gosta, de repente eu passo a ser arrogante, tá? Então, nossa cultura sofre desse problema. Tá? Então, o outro problema é o mais grave, que é a questão do analfabetismo funcional. Tá? Veja, o vídeo de ontem, como eu disse, eu estava me referindo à imigração em massa na Europa, ok? Então, você escuta o meu comentário do casal interracial, o que você deve fazer? Eu vou ser arrogante na sua definição, mais uma vez, e te ensinar a pensar com critério. Tá? Usar o seu cérebro. O cara é católico. Ele já gravou vídeos contra racialismo. Ou se você não me conhece, pelo menos sabe que eu sou católico, se você ler a descrição do meu vídeo. Eu tô falando, defendendo o catolicismo, falando de imigração ilegal. Aí eu falo uma frase que não desceu bem com você porque você é mulato. E foi doutrinado para se ofender com qualquer coisa que você acha que está atacando a sua sensibilidade. O que você deve fazer? Dar uma pausa, colocar o seu sentimentalismo de um lado e refletir. Tá? Vamos supor que eu tenha colocado a minha frase de forma, sei lá, infeliz. Então você usa o seu cérebro e pensa. O Rômulo mora na Europa. O Rômulo está falando de imigração ilegal na Europa. Os europeus, ele está se referindo especificamente à Inglaterra, os ingleses são, na sua maioria, o quê? Eles são brancos. Historicamente, se você pegar vídeos da Inglaterra, de Londres, em 1940, você vai ver o quê? 90% de pessoas brancas. Ok? Até hoje, apesar de toda a imigração legal e ilegal em Londres, a maioria das pessoas na Inglaterra, de maneira geral, será o quê? Branca inglesa, ok? Então, suponha que 80% da população ainda seja britânica e branca. Se todo programa que você abre, o casal do filme, o casal da série é interracial, então você acha que esses programas estão refletindo a cultura do país em que esses programas estão sendo feitos? É um programa para ingleses da Inglaterra, com atores ingleses. E todos os casais são interraciais. Isso está refletindo a demografia da Inglaterra? Não estamos falando do Brasil, que todo mundo é miscigenado. Nós estamos falando da Europa. Então, se todo casal é interracial, isso parece ser deliberado, você não concorda? Então é isso que você tem, antes de você dar um chilique nos comentários, você tem que refletir, pensar, colocar a frase no contexto, colocar a sua sensibilidade de lado, porque se eu faço um teste de DNA, eu sou miscigenado, só porque minha pele é branca, você acha que eu não tenho influência de índio, de preto? Meu pai era do Ceará. Então, eu estar aqui defendendo o quê? Supremacia branca? Então, senhores, parem, reflitam, assistam o vídeo até o fim, coloquem a frase dentro do seu próprio contexto. E caso ainda assim vocês não entenderam o que eu quis dizer, você faça uma pergunta que não seja carregada. Você fale assim: Rômulo, aquela frase sua não ficou claro para mim. Você pode explicar, por gentileza? Mas não, vocês fazem perguntas, não porque
eu sou filho de preto com olhos azuis, então é pecado? Olha como a sua pergunta é carregada. Oh, a igreja nunca condenou casamento entre sexos. Você está errado, por acaso? Então, não está errado, meu amigo. Se você me conhecesse um pouco mais, você saberia que eu já bati de frente com vários racialistas. Então, 10 minutos de ensinamento. Você faz isso com essa informação que você quiser. Eu estou te ensinando a pensar, tá? A usar o seu cérebro, ao invés de pular em conclusões precipitadamente porque afetou o seu coraçãozinho, tá? Pode me chamar de arrogante, chame o que você quiser. Tá? Se você quiser recusar os meus conselhos, fique à vontade, continue ficando ofendido com qualquer coisa, tá? Problema seu. A geração Z, como eu falei em um dos comentários, ela foi basicamente ensinada a se ofender com qualquer coisa. Tá, então agora vamos ao tópico em questão. Eu não vou gastar muito tempo nisso, porque eu já falei sobre esse assunto 1 milhão de vezes. Tá. Primeiro, se você encontrar um racialista que se diz católico ou cristão, quer que seja, e diz que existe casamento entre raças é ruim, que a igreja defende a preservação da raça, etc. A primeira coisa que você deve fazer e perguntar para esse sujeito é o seguinte: me defina raça. Qual é a definição de raça? Porque veja, se raça é uma categoria natural, ela é ontologicamente válida, então ela é cabível de definição. Tá? Ela tem uma forma que seja acidental, você consegue aí definir de uma forma ou de outra. Eu faço essa pergunta todas as vezes para racialistas e eu nunca consigo uma resposta clara. Se eles caírem em coloração de pele, então eu falo o seguinte: então tá, o judeu de pele branca, ele é branco, o polonês e um italiano e um escandinavo e um inglês, eles são brancos? Eles estão na mesma categoria de branco? Como que funciona isso? Então, um negro que tem albinismo, ele é branco? Se a sua categoria, se a sua definição é a coloração da pele, então um albino, ele está dentro da categoria de branco? Ah, não, é porque é genética. Então, nunca há uma definição. Tá? Então, eu, Rômulo, particularmente, não acredito em raça. Tá? Eu usei o termo casamento interracial da forma coloquial que as pessoas entendem. Tá? Mas eu não acho que existe uma definição de raça satisfatória. Eu acho que existem aspectos fenotípicos que variam de populações para populações. Você reconhece um asiático, ele tem fenótipos específicos, né, nos olhos, a altura, a coloração de cabelo, etc. Essas variações que filosoficamente são chamadas de variações acidentais, tá? Elas ocorrem. Agora, o que é então a raça? Eu acredito que existam etnias. No fim, o que mais importa, e esse papinho de raça é um papinho de evolucionista, inclusive, de racismo cientificista, tá? Porque divide a população, inclusive é o papo do inimigo, você quer colocar o branco contra o preto contra o asiático, o amarelo contra o vermelho, entendeu? E fica nessa, né? É a forma de dividir e conquistar dos inimigos. Porque o que importa é cultura e religião. É isso. Tá? Um preto, eu falo preto, tá? Porque eu não acredito na ideia de raça. Mas se você tá ofendido com isso, quiser que eu fale negro, pra mim tanto faz. Tá? Preto, negro, que seja, caucasiano, branco, tanto faz. Mas enfim, o negro, seja lá qual é o termo mais politicamente correto hoje em dia, então o negro, se ele for criado em Oxford, sei lá, numa região rica da Inglaterra, com pais formados em Oxford e Cambridge, ele falará um inglês posh, britânico, erudito, e será
basicamente, culturalmente, um britânico. Tá? Então, o que causa guerra, conflito, os problemas que ocorrem aqui na Europa, não é porque o cara ele é negro ou branco ou asiático ou árabe. O problema é um problema cultural e religioso. As culturas são incompatíveis muitas vezes. A religião é definitivamente incompatível. Se você tivesse pessoas vindo da África, da Ásia, e estivessem se convertendo ao cristianismo e abraçando a cultura local, você não teria esses problemas. Então, parem de nomear os bois de forma incorreta. O problema não é a dita raça. O problema são culturas que não combinam e religiões que se contradizem. Tá? Não há ecumenismo, não existe. Para um católico, o ecumenismo significa todo mundo converter para o catolicismo. Então não existe essa de coexistência. Poderia uma coexistência se cada um ficar na sua, em um ambiente tal, mas ainda assim isso não é ideal, tá? Mas Estado laico não é abraçado por católicos. Todo católico deveria estar rezando pela conversão de todos ao catolicismo. O mais ofensivo que isso seja para ouvidos aí modernos, ok? Então, é isso. Aí eu pergunto para os racialistas, então, como que eles definem a raça, e nós chegamos à conclusão que eles não sabem definir. Se você é um racialista, por gentileza, escreva a sua definição de raça aqui nos comentários, tá? Quando o racialista tenta usar de ciência, às vezes, os exemplos que eu vi são exemplos desse tipo aqui. Ele vai mostrar dados genéticos que parecem agrupar etnias ou as ditas raças no gráfico de forma bastante clara, tá? Só que quando eu pergunto para o racialista o que esse gráfico representa, ele não sabe me dizer. Ou seja, ele aprendeu em um canal do Reddit com outros adolescentes do Nordeste, que eu já vi racialista do Nordeste dizendo que ele é branco puro, tá? Então, assim, o cara mora lá no Ceará e ele claramente moreno, mas ele realmente acha que ele é descendente de alemão puro e que se ele fizesse um teste de DNA não ia sair nada de índio e preto, nada, tá? Mas enfim, aí o nordestino lá, racialista, né, supremacista branco, você pergunta pra ele, o que esse gráfico está mostrando? Você sabe me dizer o que são essas diferenças genéticas? Qual é a variável que tá no plot aí, sendo plotada? Aí você vê que ele não faz a menor ideia. Aí ele frequenta grupos de Reddit, geralmente de adolescentes revoltados, e os caras postam isso daí, tá vendo? A ciência mostra que existe uma diferença genética entre grupos. É óbvio que existe diferença genética entre grupos, tá? Isso é óbvio. O olho puxadinho do japa, a pele mais ou menos escura, isso é, de certa forma, modulado por genes. Agora, primeiro, uma coisa que tem que acabar já aqui. Os genes são os mesmos, tá? Porque na conversinha leiga, o sujeito tem essa impressão de que o negro tem genes específicos para a pele negra, o branco tem genes específicos. Não. Todos os homens brancos, os homens negros, os asiáticos, eles têm os mesmos genes. O que altera é expressão gênica. Então, você tem genes envolvidos, por exemplo, com a produção de melanina. Se você tem uma mutação que silencia uma cópia do gene ou diminui a expressão de um gene envolvido com produção de melanina, você vai ter uma queda na produção de melanina e uma diminuição da coloração escura. O gene é o mesmo, é quão expresso ele é. Tá? Então não existe diferenças de genes entre populações humanas. Todos os humanos têm os mesmos genes. A não ser, é claro, homens e mulheres
né? Você tem genes específicos no cromossomo X e Y, né? Que não ocorrem no outro sexo, tá? Mas, de maneira geral, em termos de raça, população, você não vai ter variações nos genes. Então, o que varia? O que varia são alelos de genes, são as letrinhas do DNA, tá? Então, o que é esse dito plot aqui, tão adorado pelos racialistas? Deixa eu ver se eu acho uma aqui, ó. Então, aqui você tem... Oh, meu Deus, eu não tô acostumado a usar isso aqui. Você tem... eles nem colocam raça, colocam etnia aqui, tá? Então, você tem britânico, irlandês, outro tipo de branco, indiano, africano, do Caribe, branco com caribiano, paquistanês, chinês, mistura de branco com africano negro, outro tipo de asiático, Bangladesh, blá blá blá, tá? E aí aqui você tem o que a gente chama de Principal Component Analysis, PCA, tá? Então, pega lá. Quem que é o azulzinho? O azulzinho seria negros. Então, os negros estão agrupando aqui. O amarelo seriam os asiáticos com branco. Tá bem distante aqui dos negros. Aí você tem mistura de branco com negro tá aqui. Aí o britânico, essa coloração que eles escolheram é péssima. Eu nem sei onde que tá o britânico nisso daqui. Bangladesh está aqui. Parece que esse aqui deve ser paquistanês e chinês, está aqui também, etc, tá? Aí eles estão falando, tá vendo? Olha, existe uma distância muito grande entre o negro, o chinês, e vamos supor que os britânicos estão aqui, tá vendo? Então, a genética separa esses grupos claramente. Só que é o que eu falei, o que isso aqui está representando? Quanto isso aqui, esse plot, reflete a variabilidade genética dessas populações? Isso aqui não vai te dizer nada sobre isso. Inclusive, talvez tivesse aqui uma porcentagem, 20% da variação, nem isso tem, tá? Então, o que é esse plot? Existe no genoma o que a gente chama de SNP, Single Nucleotide Polymorphism, que são variações em uma letrinha no seu genoma. Tá? Essas variações podem ser neutras, elas podem estar, por exemplo, no promotor de um gene e afetar a expressão de um gene, como o da melanina, que eu acabei de falar. Tá? E é óbvio que essas variações podem elas ocorrerem em frequências distintas em populações distintas, tá? Então, imagina que você tem uma população, sei lá, africana, e em uma certa posição do genoma, você tem duas possibilidades de alelo, A ou T, ok? E na sua população, você tem uma maior frequência do alelo A. Suponha que o alelo A seja dominante e seja responsável por mais coloração escura, ok? É óbvio que cada indivíduo vai ter duas cópias disso aqui, mas vamos pensar em uma cópia só. Se porventura você tem um processo de migração, tá? Então vamos para localidades diferentes. E por pura sorte, os indivíduos que vão para essa região carregam mais do alelo T do que o alelo A. Se essas pessoas continuarem tendo filhos aqui e estiverem isoladas da população que migrou para cá, que tem mais A, tá? Com o tempo, você vai ver um aumento na frequência do T e um aumento na frequência do A aqui nessas populações. Isso aqui, para o evolucionista, já é um processo evolutivo, tá? Se você fosse pegar e fazer um plot desse daqui, isso aqui, cada ponto é um indivíduo, tá? O PCA, ou no caso aqui, né, PC Principal Component, a análise de Principal Component, ela está pegando
várias variáveis e tentando resumir a informação dessas várias variáveis em 2 eixos, tá? Então você está tentando reduzir, suponha que você tenha, né, ao invés de uma regressão linear, você tenha 50 variáveis. Não tem como você plotar um gráfico com 50 dimensões. Então você faz uma estratégia matemática, que nós não vamos entrar aqui, para reduzir essa variabilidade em 2 eixos principais, que mais explicam a variedade, tá? Então, isso aqui está basicamente resumindo toda a variação a nível de SNP, dessas variáveis de uma letrinha, e plotando, tá? Se você tivesse essas 2 populações aqui, no caso, tá? É muito difícil escrever com o mouse, tá? E você usasse só um SNP, uma variação, que seria o caso, essa localidade no genoma em que você tem um A ou um T, você teria basicamente 2 clusters nesse gráfico, tá? Porque você tem uma variação só, que é nesse caso seria até difícil plotar em 2D, né? Mas suponha que você tenha mais de uma variável aqui, você tenha, sei lá, C, que é mais frequente aqui, e aqui é mais o G, aqui é, sei lá, ou um A para outra variável, e aqui é um C para outra variável. Então você tenta reduzir toda essa variação em 2 eixos. É óbvio que se esses indivíduos forem mais similares entre si na frequência desses alelos, eles vão ser plotados aqui e plotados aqui. Agora veja que isso não diria nada em termos quantitativos da diferença real genética desses 2 grupos, tá? Porque você está usando só 4 marcadores. Se eles forem diferentes nos 4 marcadores, a diferença vai ser de 100%, por exemplo. Se o cara tiver, toda essa população tiver fixado o alelo G, todo mundo tem G, e aqui todo mundo tem 100, então a diferença é 100%. Isso quer dizer que essa população é 100% diferente dessa população? Não! Tá? Então, é isso, cara. Isso aqui está simplesmente dizendo que nos alelos escolhidos para essa análise, existe mais similaridades entre os negros do Caribe e os chineses, tá? É isso que o pessoal usa para fazer teste de DNA, por exemplo, tá? Só que isso não te diz da diferença absoluta genética entre esses grupos, tá? Nós temos mais de 3,2 bilhões de letras no DNA. Se você tiver uma variação, no meu exemplo aqui, de 4, isso não é nada. Mas se você reduzir a sua análise àquelas 4 variáveis, você vai agrupar essas comunidades em locais diferentes. Então veja que usar isso de argumento para dizer que existem raças é ridículo. Tá? E você vê que é um contínuo. Por quê? Porque você tem reprodução, né, casamentos entre esses grupos. Então isso aqui seria... se fosse só os branquinhos e os chineses, eles ficariam plotados separados. Mas como você tem muitos chineses casando com brancos, você tem um contínuo. Pessoas com um pouco mais de variantes que são mais comuns entre os chineses, pessoas que são misturadas, mas têm mais variantes que são mais comuns entre os brancos e assim por diante. Tá? Então isso aqui é uma métrica estatística e dependendo do número de variáveis que você incluir, isso aqui vai mudar. Tá? Então se você pegar esse artigo da Nature aqui, isso aqui é só europeu, não tem negro, asiático. Então, os portugueses e europeus estão agrupando aqui. Os irlandeses estão agrupando aqui. Os britânicos estão agrupando aqui. Se eu te mostrar um irlandês e um inglês brasileiro, você não vai saber diferenciar os dois. Eles são ambos brancos, mas eles estão agrupando em lugares diferentes. Os espanhóis, de acordo com esse pessoal racialista, eles são brancos, mas eles estão agrupando totalmente separados dos ingleses. Então nós vamos dizer que ingleses e portugueses são de raças diferentes? A raça portuguesa compõe os espanhóis, espanhol e português são da mesma raça. Existe uma
leve mistura de duas raças, a irlandesa e a britânica, uma certa mistura aqui no meio. Os turcos são de uma raça diferente, os italianos são de uma raça diferente. É isso? O polonês e o russo são da mesma raça? É isso que você está querendo dizer? Então veja como que isso é uma completa estupidez. O fato de existirem variações que são mais frequentes em uma população nada diz sobre a diferença absoluta entre essas populações. Você geralmente escolhe para fazer essas análises variantes, letras do genoma, né? SNPs, que variam entre as populações. Porque a vasta maioria dos SNPs não variam. Se você pegar 90% do genoma e plotar, não haverá diferença. Tá? Mas alguns alelos variam, como, por exemplo, sei lá, algo envolvido com a melanina ou na morfologia do olho. Né? Um expressa mais algum fator de crescimento aqui na lateral, quer que seja, mas o gene é o mesmo. Tá? Então, esse pessoal não faz a menor ideia do que eles estão falando. Tá? Mas por que isso é importante para a genética? Saber que existem essas variações que ocorrem com maior ou menor frequência em algumas populações. Por causa de medicina. Tá? Se em uma população de italianos você tem um alelo que é mais comum e está envolvido com alguma doença, por exemplo, a talassemia, a anemia do Mediterrâneo, ela é mais comum nessa região aqui. Tá? Então é importante saber porque, sei lá, para teste de sangue, para questão de se tem grupo de risco do ponto de vista genético, alguma doença que é mais frequente em uma população do que outra. Então você precisa de uma análise que está avaliando o fator de risco da pessoa desenvolver tal e tal coisa. Então você tem que levar em consideração essas variações importantes entre populações. Isso nada tem a ver com o fato de serem grupos de raça objetivamente reais, tá? Então eu desafio qualquer racialista e especialista em genética a me definir o que é raça, me dizer como que eu quantifico, como que eu determino quem que é raça, quem que é de raça pura, qual é a métrica que eu devo utilizar, tá? E você vai ver que esse pessoal não sabe porcaria nenhuma. Os gráficos que eles mostram para você, eles não sabem interpretar, ok? O outro argumento que eu já ouvi é que se você misturar negro com branco, etc., dá problema de saúde. Aonde? O Brasil é todo miscigenado. O Brasil tem mais doença do que a Europa? Pelo contrário, quem tem cachorro sabe que cachorro misturado tem menos doença do que os cachorros de raça pura. Porque eles têm menos variabilidade genética, tem mais inbreeding. Tá? Os aristocratas aqui que adoram racialismo, né? Estão casando entre parentes, eles são cheios de problema genético. Inclusive o Darwin casou com a prima e a irmã dele casou com a irmã, a irmã dele casou com o irmão da esposa do Darwin. Ou seja, 2 primos de primeiro grau casando, né, com a mesma família. E eles tiveram vários problemas de saúde. Então, qual que é a prática que geralmente causa doença congênita? É o casamento intrarracial muito próximo. Tá? Então eu quero que você me mostre que falaram, eu já vi racialistas falando de problema de mandíbula, problema de não sei o quê. Então me mostra os estudos que dizem que um casal de branco e negro tem problemas. Tá? O que você está dizendo que acontece, que pode ocorrer, tá, em organismos, é o que a gente chama na genética de outbreeding depression. Muito se fala da inbreeding depression, que é a diminuição da variabilidade em populações que estão cruzamentos de parentes, a maior probabilidade de alelos recessivos deletérios né, entrarem em homozigose e causarem uma doença. Mas, às vezes, ocorre que 2 populações estão muito separadas geneticamente e quando você mistura, às vezes, combinações de alelos que não são boas, né? Questão de epistasia. Então, pense assim, você tem 2 populações de planta, uma está extremamente adaptada, da mesma espécie, tá? Uma população está adaptada
a alta salinidade no solo. E aí você traz essa população e mistura com uma população em que o solo ele não tem tanta salinidade, tá? Aí você vai trazer esses alelos que estão envolvidos com resistência à alta salinidade, mas que naquele tipo de solo sem sal pode ser que haja um trade-off, tá? Possa causar algum tipo de malefício. Então, trazendo esses alelos para aquela população local, você pode aumentar a incidência de doenças relacionadas ou estresse fisiológico relacionados à má adaptação ao solo local. Isso é o que a gente chama de outbreeding depression, tá? Ou quando há dois alelos em genes diferentes não entram em boa combinação, você tem um que está envolvido com, sei lá, alguma contrição vascular e outro que está envolvido com alguma coisa que combinados eles causam um efeito que não é positivo, tá? Eu desconheço o efeito de outbreeding depression em populações humanas, tá? Inclusive, eu nunca vi um racialista usar esse termo, porque ele não sabe nada de genética. Então, ele dá anedotas. Eu ouvi dizer que dá problema de mandíbula e de dente. Então, você me mostra aí qual que é o problema e por que que eu não vejo isso no Brasil o tempo inteiro, onde todo mundo, até o branquinho lá do sul, é misturado, tá? Ainda mais num país, no mundo hoje em dia, que todo mundo viaja para todo lugar, tá? Você não tem raça pura, isso não existe. Vocês vieram de um casal só. Então, todo mundo é parente de todo mundo. Então, não existe essa de pureza de raça. Então é isso. Esse vídeo ficou mais longo do que eu gostaria. Espero que acabe essa discussão ridícula. Se você ficou ofendido com a primeira parte do meu vídeo sobre analfabetismo funcional, faça uma introspecção. Se você acha que eu sou realmente um arrogante e fui arrogante pela segunda vez em 2 dias, então reze por mim. Ao invés de ficar ofendidinho, porque você é moreno e levou a... não soube interpretar o que eu quis dizer, então reze por mim, se eu sou uma pessoa horrível assim, arrogante, etc. Tá? Mas eu sugiro que você reflita. E da próxima vez que você tiver essa impulsão de ficar ofendido, dê uma pausa, vai tomar um chá, uma cerveja, igual eu tô tomando aqui, tá bom? Volte para o vídeo, assista o vídeo inteiro e seja um pouco caridoso e pense, espera lá, qual que era o assunto? Qual que é o background desse cara? Onde que ele mora? Qual que é a realidade da Inglaterra comparada com a do Brasil? Qual que era o contexto do que ele estava falando? E aí, se depois de tudo isso você ainda achar que a minha frase foi infeliz, aí você comenta com calma, Rômulo, talvez você tenha colocado a sua frase meio um pouco ambígua, você poderia esclarecer o que você quis dizer, ao invés de todo emocionado, mas é pecado fazer isso, sabe, essa passiva agressividade, e depois ficar nervoso quando eu dou uma resposta seca, tá? Mas enfim, eu também vou refletir. Eu até perguntei para alguns amigos próximos se eu tenho sido arrogante nos meus vídeos. Eu ando com um estupim extremamente curto, tá? E eu estou disposto a melhorar. A conversão ela é um processo que não acaba. Eu tenho vício de comportamento. Já falei 1 milhão de vezes nesse canal que eu sou o pior exemplo de católico possível, que eu sou imundo, pecador. Nunca tentei passar como... Eu não sou coach de ninguém, eu não sou influencer, eu não sou exemplo de nada, eu sou um cara... não tenho filhos, não sou casado, vivi um pecado a vida inteira, sofro com pecado até hoje, sempre deixei isso claro, tem vídeo meu falando abertamente dos meus pecados, nunca tentei pagar de exemplo de católico em momento nenhum. Então, vocês me acusarem de arrogância, eu mal falo das minhas credenciais nesse canal, né? Ao ponto da maioria das pessoas virem aqui comentar e nem sabem não sabem dos meus diplomas, me acusam de não entender os tópicos que eu sou literalmente um especialista no assunto. Então, assim, me apontem a dita arrogância. Se dizer que o catolicismo é verdadeiro e que o protestantismo é errado e herético é arrogância, então, meu filho, você não sabe o que significa arrogância, tá? Mas, enfim, se eu sou arrogante e não percebi ainda, rezem por mim, tá? Faça aí acende uma vela para mim, peça uma missa para que eu fique mais humilde de coração e aceite críticas de forma mais dócil, que eu fale com mais carinho, seja menos rabugento, dê mais sorrisinhos falsos, o que é que seja, tá? Então é isso, fiquem com Deus. E hoje à noite eu acho que eu vou fazer uma live, que já tem muito tempo que eu não faço. Eu vou escolher o assunto, talvez responder ao David Ribeiro,
David Ribeiro, que eu estou devendo há um mês, tá? Então, tchau, tchau.